Salve, salve você aí de casa que está nos assistindo. Programa de quinta iniciando. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de quinta mais uma vez. E com... Casa nova, cenário novo, canal novo. Isso mesmo. E a gente deve só agradecimentos para vocês aí de casa que cooperaram com a gente de alguma forma, que compraram as nossas bolachas que a gente estava vendendo lá. Bolacha, né? A gente conseguiu angariar fundos. Demos uma reformada, uma reestruturada aqui no nosso cenário. Muitas pessoas ajudaram. Isso mesmo. Temos que agradecer também a galera da VIP Joliflex, né? Seu Nonato, a dona Tânia, o Pedrinho, que é o filho deles, que lá da VIP Joliflex, que doaram essas poltronas pra gente mesmo. aqui. Muito obrigada, né? Obrigado Deus mesmo. Deus abençoe muito vocês. E esse é só um dos nossos patrocinadores. Agradecer todos os patrocinadores que desde o começo assim acreditaram na gente. E você que gostaria de ser nosso patrocinador para ajudar ainda mais esse projeto, aqui embaixo vai ter um contato então para você fazer essa boa ação, beleza? Isso mesmo, e canal novo, né? Canal novo, o Imaculate. Já pega e segue aí, convido todos os amigos, a família para seguir também. Esse canal novo, pessoal, então ele tá vindo para evangelizar ainda mais, não que a gente não evangelizava no canal da paróquia, mas a gente vai focar então em muito conteúdo, muita criação de conteúdo legal para vocês. Vai ter clipe de pessoas aqui da nossa cidade, de outras cidades que são músicos excepcionais. Vai ter documentários, vai ter quadros, o nosso programa de quinta. Não vou prometer muita coisa, porque senão depois vão cobrar da gente aqui, vai dar problema, né? Mas é isso aí, já se inscreva, curta o nosso canal aí, pessoal, e compartilha, por favor. E a gente não pode deixar de agradecer ao nosso pároco, né? Padre Tito. Muito obrigada por todo o apoio, né? Por ceder o espaço para a gente estar fazendo a nossa evangelização. E a gente montou nosso QG aqui, ele está apoiando o nosso projeto e muito obrigado ao Padre Tito e todo o pessoal aí da paróquia Puríssimo Coração de Maria aqui de São Bento do Sul. Sem mais delongas, hoje a gente tem muita coisa especial para vocês aqui no nosso programa, então solta a vinheta! Música e muita alegria encontrará. Programa de quinta. Preparados, tanta coisa boa que você verá. Programa de quinta. Se anima, vai começar. Programa de quinta. Se anima, vai começar. Programa de quinta. Seja bem-vinda, Ana, então, ao nosso programa, né? Muito bom ter você aqui conversando com a gente. Obrigada. Exatamente, a Ana é a nossa primeira convidada aí do nosso canal novo. Nenhuma pressão, né? Sinta-se bem à vontade. Muito obrigada por aceitar o convite para estar com a gente, né? Ah, imagina. E a Ana, o pessoal aí de casa, ela é mais uma leiga aqui da nossa igreja que a gente está trazendo para apresentar a vocês, mais uma história bem legal que a gente trouxe. A gente já fez uma investigação da vida dela. Essa semana a gente instalou algumas câmeras na casa dela, ela não sabe de nada. Deus, agora que ela tá sabendo, né, o que tá acontecendo. Imagina. E vocês aí de casa aproveitem então esse conteúdo que é feito inteiramente para vocês. Isso mesmo. Então, Ana, a gente quer começar perguntando para você, como que era a tua infância, assim? Então, como era a vivência? A minha infância foi bem difícil, né? Eu sou a quinta filha de seis filhos, né? Minha mãe teve seis filhos, eu sou a quinta. A minha infância foi muito difícil porque o meu pai era alcoólatra, né? Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades, assim, bastante mesmo, assim, de descalço para a escola, né? Mas eu sempre vi, assim, a escola como um ponto de, assim, de uma forma de eu conseguir alguma coisa, né? Então, várias pessoas passaram pela minha vida, vários professores que apostaram em mim, né? Mas, como eu sempre costumo dizer para os meus irmãos, né? Muito mais do que tudo isso, Deus olhou para nós, né? Deus olhou para minha família, né? Mesmo num turbilhão de coisas, Deus olhou com carinho, né? Então eu vejo assim, a minha infância teve muita alegria, mas teve muitas lágrimas também, né? Porque ter um pai alcoólatra, né? Aí quando a gente passou dificuldades,
Mas assim, eu sempre vi, embora tudo isso deu a fé dos meus pais, sabe? Então, assim, Deus sempre olhou com carinho para nós, né? Para mim, para o meu irmão mais novo e para os meus irmãos, né? Então, se a gente hoje é o que foi graças à bondade de Deus, assim, literalmente é a bondade de Deus na nossa vida, sabe? Natural da onde você é? Eu sou natural de Papanduva, mas eu vim para São Bento com 8 meses, assim, então a vida toda, né, foi aqui em São Bento, então que eu passei a minha infância, a adolescência, então foi tudo aqui em São Bento mesmo. Então cresceu já desde pequenininha aqui em São Bento. Desde pequenininha. Tem uma amiga tua, ela até contou pra gente que você gostava muito de esporte, disse que era fogueira. Jogava futebol, que olha... Pois é, então, né, a gente tem que ir testando os dons, né? Então, né, eu era goleira do time de futebol, né, goleira, porque daí era, como eu sempre fui grande e ágil, né, então me colocava no gol, né, porque na linha, né, não dava muito certo. Então a gente tinha, assim, essa parte, assim, do futebol foi algo muito legal, assim, foram várias amizades, né, que eu tive, foram um caminho que eu conheci, que eu pude ver, não, isso não é para mim, né, então, assim, foram experiências que hoje eu me recordo com alegria, assim, né, tanto que quando eu conto para os meus filhos, né, você, né? Pois é, a mãe, né, então, tinha uma camisa com meu nome, assim, era troféus também? Troféu não, né? Tipo, tinha uma medalha, assim, que a gente ficou em segundo lugar, né? Que já era bom, né? Mas, assim, ó, a minha camisa de goleiro eu guardava, assim, até uns tempos atrás, assim. Mas hoje em dia eu não tenho mais, né? Mas lembra, era azul, assim, bem com meu nome, né? Eu que bordei, eu que peguei aquelas plaquinhas que tinha com as letras, tipo régua, assim, sabe? Então, bordei com tinta de tecido, o meu nome, bem... personalizado. Mas você viu que não era teu dom, né? Então, daí eu fui crescendo e o ciclo de amizade também influencia bastante, né? Aí, por causa da escola, do grupo de jovens, aí não... Daí eu parei de jogar, né? Daí o meu irmão ainda continua, né? Mas daí eu vi que não era minha praia. Eu me identifico muito com essa história também. Mas eu descobri antes, porque eu sempre era o último a ser escolhido. E eu não tinha dinheiro pra comprar a bola, porque o dono da bola sempre tem que ser o primeiro escolhido. Sempre tem que ser a primeira, é verdade. Então eu vi que o dono não era você. Não te chamava, ficava por último. Traumas, né? E na escola, como é que era? Então, na escola eu reprovei no primeiro ano, né? Porque eu não gostava, assim, muito de estudar. Então, eu reprovei no primeiro ano. Aí, no ano seguinte, o meu irmão, né, completou a idade. Aí, ele ia junto comigo. E depois que eu reprovei, eu acabei vendo assim, não posso ficar para trás. Meu irmão tá, né, me alcançando. Então, eu sempre fui a melhor de tudo, porque eu gostava de fazer, eu gostava de estudar, né. Eu sempre gosto de dizer que se a pandemia fosse na época que que eu era criança, estava lascada, né. Porque a minha mãe, ela nunca ligou, assim, quer estudar, estuda, não quer, não quer. Então, assim, foi... Assim, eu sempre gostei de estudar. E muita gente, assim, muitos professores e amigos de escola, né, me ajudaram bastante, assim, né. E foi pela escola também que a gente acabou conhecendo algumas pessoas que depois eu fui participar do grupo de jovens, né, tanto a Ângela, né, que era professora de ensino religioso, também participava do grupo de jovens. Então, ela fazia um trabalho muito maravilhoso, né? Ela é professora até hoje. E teve grande influência também, né? Nessa parte que depois vai para a igreja, né? E o grupo de jovens lá do bairro? Centenário. Da Centenário? Da Centenário. Era o Juni? Juni, Nossa, o Juni. Meu Deus do céu. Deu uma nostalgia, né? Era um grupo muito forte, né? Bem legal. E assim, aí eu vejo, né? Que a igreja, ela te dá tantas oportunidades na vida, tanto na escola quanto profissional, que se os jovens soubessem desse valor do grupo de jovens, nossas igrejas aí estaria transbordando, né? Verdade. Só que, né, porque a partir do momento que você tem um encontro pessoal com Deus, Deus vai movendo tudo aquilo que é da tua vida, principalmente na área profissional, na área das amizades, né? Você vai aprendendo muita coisa.
Então, comigo foi assim, a escola sempre fui a melhor aluna, né? Alguns professores vão assistir, espero, né? Vão confirmar também. Vão confirmar. Isso, assim, para mim é um motivo de orgulho, né? Porque eu vi ali na escola, tipo, o que eu não tinha em casa, né? Que era aquelas pessoas que apostavam em mim, que meus pais, né? Pela realidade que eles viviam, né? Então, foi na escola com alguns professores que olharam para mim, né? Que Deus moveu o coração deles para olhar com bondade e acreditar. Não, por mais situação que ela viva em casa, mas a gente acredita em você. Então, me deram várias oportunidades que eu agradeço até hoje, né? Então... E daí, nesse grupo de jovens, no Juni, que você conheceu o Zeca, como foi essa descoberta do Zeca? A gente quer saber como você conheceu o Zeca. Ai, minha Nossa Senhora, essa parte da história é... Então, eu participava do grupo de jovens, né? E era... O grupo, assim, ele não tinha uma identidade definida, né? Não era carismático, era um pouco pastoral da juventude, mas era um grupo, assim, que apostava muito nos jovens, assim. Tinha muitos jovens e era de todos, de tudo que é tipo, assim, né? Que eu posso dizer. E assim, eu sempre fui meio revolucionária, né? Até então, né? E o Zeca participava da renovação carismática, né? Então, assim, quando tinha algumas ações que a gente tinha que se decidir, né? Então, eu participava do grupo de jovens, aí fui coordenadora, né? Coordenadora do grupo. Depois eu fui coordenadora da comarca, né? Da Pastoral da Juventude, né? E daí, quando tinha as reuniões, né? Aí, assim, a gente não tinha umas ideias muito parecidas, né? Porque essa forma, né? Essa forma, às vezes, Hoje eu vejo que eu estava errada, né? Nas minhas atitudes. Esse negócio de impor, esse negócio de falar, o que você está fazendo não está certo. Então, eu não gostava disso, porque ele não estava na nossa realidade. Então, eu não gostava muito dele, né? Nós, assim... Não gostava dele. Não gostava dele, né? Tanto que a gente tinha alguns amigos em comuns, assim. Mas eu sempre tive o sonho de ter uma família, né? Então, meu sonho sempre foi ter uma família. E eu rezava e pedia para Deus um homem que fosse bom, né? Que fosse para cuidar de mim. Aí a gente tinha amigos em comuns, aí teve o Teatro da Paixão de Cristo, né? Que era um evento que nasceu no Juni, né? Que ele teve a ideia, né? Então, o que o Zeca teve a ideia. Então, a gente acabou tendo amigos em comum. E ele sempre falando, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava no muro da vizinha lá da Rosa, né? E, né, conversa de jovens, assim, né? De namoro, né? E falando, né? Aí ele dizendo, na minha vida hoje não cabe o namoro, porque essas meninas são tudo fogo de palha e não sei o quê, né? Eu dizia, ai meu Deus, quem vai querer um sarna desse? Olha, né? O cara mais chato, né? Claro. Mas graças a Deus, né? Deus foi movendo as coisas e eu comecei a me apaixonar pela igreja, né? E ele sabe muito da igreja. Então, assim, a gente ficava horas conversando, porque eu gostava de escutar ele, gostava de escutar aquilo que ele sabia da igreja, sobre a vida dos santos, sobre as experiências que ele teve dentro da renovação, né? E o meu amigo Jonathan, né, a gente era bem próximo, e às vezes eu pensava, assim, no Zeca, né? E ele passava, né? Ele morava perto da minha casa, ou ele passava... Ou ele chegava lá conversar, daí eu dizia pro Jonathan, Jonathan, eu não tô gostando desse negócio aí, né? Sei, Deus tá movendo pra, né? E quando um dia eu fui num grupo de oração, né? Que ele tava pregando, e eu fui rezar no sacrário e pedir para Deus, né? Que eu já tava tendo um sentimento por ele, mas eu não queria, né? Eu tava relutando. E eu coloquei assim a mão no sacrário e pedi, ai Senhor, né, guia, né, o que o Senhor quer para minha vida, né, me dá um sinal. E ele veio assim e colocou a mão bem do lado da minha, e eu abri, oh Jesus, não precisa ser tão rápido não, né? E daí um dia a gente conversando assim, né, e quando eu dizia, né, da importância do grupo de jovens, eu comecei a trabalhar na Colombo, né, e...
por causa do grupo de jovens, da liderança do grupo de jovens, eu cresci dentro da loja. Então, surgiu a oportunidade de eu ser coordenadora administrativa de uma loja em Blumenau. Porque o supervisor, que era o Loacir, né, ele também, né, era da igreja e tudo, né. Aí ele gostou, né, da forma com que eu falava, do envolvimento que eu já tinha com liderança por causa da igreja, mesmo eu não tendo, né, já tinha concluído o 2º grau. E surgiu a oportunidade da empresa de então eu ir para algum lugar, né? Não sabia para onde. E nesse período, um dia a gente conversando, né? O Zeca falou: "Você quer namorar comigo?" Eu, "Quê?" Eu falei: "Não, então tá bom, vamos, né?" "Não, eu tô te perguntando, você quer namorar comigo?" Assim de cara. Tipo assim, a gente só conversava, assim, né? E eu só olhei para ele e falei: "Eu sabia que isso ia acontecer." Ele falou: "Pois é, e qual que é a tua resposta?" Ixi. Eu falei: De monja. "Eu vou rezar", né? E demorei 2 meses, né? Reza demorada, mas fez a ladainha que era. Olha, alguns terços, né? Mas nesse período ele disse: "Então, tá bom, eu vou esperar." E daí foi então, né, que ele se afastou, né? Então ele me deu o espaço. o tempo que eu precisava. Só que eu sentia falta das conversas, do convívio, né? Via ele na igreja e pensava: "Ai, meu Deus, é ou não é? Dá um sinal, e será que é, e será que não é?" Daí eu pensei, né? Meu Deus, né? né, a gente, né, que é menina, né, que fala desses assuntos, né, com outras e dizia: "Mas será?" Daí umas dizia: mas faz uma tentativa." "Não, mas o Zeca não, né, ele é muito chato, né?" Assim como, né, todo mundo tem, né, esse seu lado. Daí um dia eu rezando, eu pensei: "Não, vou dar uma chance, né, porque ele foi meu primeiro namorado, né, então eu pensei: ai meu Deus, né, que vergonha, porque eu era tímida nesses assuntos, né, não sabia como fazer." Aí fui no grupo de oração, aí eu disse para ele: "Olha, acho que eu tenho uma resposta para te dar, né." E tinha pensado comigo: ai meu Deus, né, se acontecer alguma coisa é porque não é para ser, né. Daí ele disse: "Olha, hoje eu não posso." Eu pensei: não é para ser. Eu falei: "Não, então tá bom, se não é para ser, né, então tá." Ele falou: "Não, mas pode ser amanhã." Daí eu fiquei pensando, né, mas vai que alguma pregação da igreja, não posso me colocar, né, tipo, entre eu e a igreja, eu perco longe, né, e até porque eu conheci ele nesse meio, né. Eu pensei: ai, não, então tá bom, pode ser outro dia. Daí a gente acabou conversando, foi no dia 9 de agosto, lá na frente do Rick, lá, a gente conversando. Eu disse: "Olha, vamos tentar, vamos ver o que dá." Ele falou: "Pois é que eu tenho formação em tal dia, daí na segunda eu tenho intercessão, na terça eu tenho formação, na quarta eu tenho isso, na quinta..." Eu falei: "Pô, você me pede a hora e não tem tempo?" Daí ele: "Não, então vamos ver como que é, né." Então foi uma experiência assim. Daí depois daquele dia, né, eu acabei descobrindo que nesse dia que eu falei que eu queria dar resposta, não era coisa da igreja, era futebol. Eu falei: "Meu, cara, você quase perde a mulher da tua vida, quase futebol. A igreja tudo bem, mas futebol, aí você decide, né." Daí foi onde a gente começou a namorar. E depois eu recebi a proposta do emprego, né. Daí eu falei: "Você que sabe, né, a gente só tá namorando." Ele falou: "Não, vá, se você vai, eu vou também." E daí onde a gente foi morar em Blumenau, moramos em 2 anos. Ficamos, né, não sei qual que é a palavra mais correta de dizer, né, mas a gente acabou morando junto, né, durante 6 meses, e foi uma experiência bem difícil para nós, né. E eu digo para você, né, que mora junto não é a mesma coisa que casado. Então a gente teve experiências assim, lá em Blumenau, difícil, porque a gente sabe o que era a verdade, né, de que a gente não estava da forma certa, né, daquilo que muitas vezes a gente dizia. E um dia nós, na missa lá na Catedral de Blumenau, ninguém nos conhecia, então a gente poderia ter comungado, né, e
o ministro veio, a gente já estava sentado e o ministro veio e ofereceu Jesus para nós. E nós tivemos que negar. Então, ali a gente caiu de joelhos na missa, tipo, o ministro nem entendeu, né? A gente chorou bastante e daquele dia a gente decidiu, né, até o casamento, então, viver a castidade dentro da nossa realidade ali, né? E foi, assim, para nós, bem difícil, né? Porque daí a gente, assim, não via a hora de chegar ao casamento, né? Por todas, e pela confissão também, né? Mas aquele dia de ter negado Jesus foi uma experiência para nós, né? Que ainda não era casados, bem difícil, assim. Deu 10 meses. Deu 10 meses de namoro, 10 meses de noivado, né? E hoje nós fazemos, né? Hoje não, dia 18 de abril, nós completamos 13 anos de casado já. Olha só. É, uma história. Bem legal. E nessa caminhada de casados, formaram a família, então. Quantos filhos? Então, nós temos 7 filhos, né? São 4 aqui na Terra, né? Que é o Arthur, que tem 9 anos. A Amabile, que tem 7. O Anthony tem 5. Nós temos 2 no céu, né? Que foi o que a gente perdeu em 2017, né? Os 2 não eram gêmeos, né? Eu engravidei e depois acabei perdendo outro. E um que está a caminho, né? Não sabemos ainda se é uma menina, um menino, né? Mas é um presente de Deus. Então, é a minha 7ª gestação que nós estamos vivendo, né? Já está participando no programa. É verdade. E como foi essa experiência, Ana? Conta pra gente, assim. Então, ser mãe, eu sempre gosto de dizer, né? Que o meu maior sonho até então era me formar, sabe? Era colocar aquela beca, aquele, sabe? Aquele chapéuzinho de ter um diploma. Porque eu achava que isso ia trazer alegria para o coração da minha mãe, né? Então, eu sou formada, né, em gestão de recursos humanos. Eu terminei a faculdade quando o Anthony ainda era bebezinho, né? Então, na minha formatura, os 3 estavam. E quando eu coloquei aquela roupa, assim, eu me senti importante, sabe? Mas para minha mãe foi uma coisa normal, porque meu irmão tinha se formado um pouquinho antes, então, né? E eu vi quando a minha mãe me disse, né? Foi igual do Ieio, né? Que é o meu irmão, né? O Aurélio. Eu pensei, puxa, né? A minha maior esperança, o meu maior sonho, a minha maior alegria, eu achava que era isso, né? E um dia eu rezando, né? Aí eu lembrei da primeira vez que eu escutei o chorinho do Arthur, né? E ali que eu pensei, não, esse é o verdadeiro sentido da minha vida, né? O choro, o primeiro chorinho dele, né? Assim, me transformou, sabe? E eu vi que por mais diploma que você esteja, por mais estudado que você seja, mas o teu filho, né? Aquilo que Deus realiza, né? Entre o homem e a mulher, né? Que é o filho, assim. Então, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, né? Então, tanto que eu já repeti 7 vezes. Mas, assim, e o Arthur, né? Nosso primeiro filho, assim, que todos foram desejados, mas é o primeiro que você vai aprendendo tudo, né? Com os outros você só vai, né, aperfeiçoando, Mas, assim, quando ele chegou, né? Tanto que quando eu descobri que estava grávida, eu preparei uma caixa, né? Com um sapatinho dentro, com o teste de positivo, né? Que o Zeca não sabia. Então, assim, quando ele pegou, eu lembro, assim, pegou o teste e leu que era positivo, ele chorou. Então, ali se concretizava o sonho de Deus para nós, né? Porque quando você casa é isso, é você formar uma família, né? E por mais que a gente sabia, né, que o Arthur, ele tinha um rim dilatado, então a gente não sabia como que ia ser, né, o proceder para frente, né. Aí, quando ele nasceu, 2 meses depois, a gente descobriu a crâniosinostose, que depois ele teve que fazer uma cirurgia. Aí, depois que passou tudo isso, né, aí descobri que estava grávida da Amabile. Então, assim,
Foi uma mistura, né? Aí veio a realização de outro sonho, que é uma casa, né? Que por graça de Deus, assim, a gente conseguiu. Só o Zeca trabalhava e estava pouco tempo na empresa, e mesmo assim, né? Deus nos deu a graça, né? E eu lembro que quando saiu os papéis para assinar, que a obra tinha que começar da casa, né? A gente teve a oportunidade de ir para a Jornada Mundial da Juventude, né? E daí, né? Tipo, era uma semana que a gente ia ficar longe dessa correria de casa. Daí a gente rezou, né? Eu falei, não, se Deus assim nos permitiu, primeiro é Ele. Primeiro é Deus, né? O resto vem decréscimo, como veio mesmo, né? Tanto que na jornada a gente teve a graça, né? Do Papa ter pego o Arthur, né? E ali, sabe, eu vi assim o grande carinho de Deus. Quando o Papa pegou o Arthur, é como se o próprio Cristo dissesse assim, ó, eu tô com vocês são meu. Não adianta vocês quererem fugir, né? Aquele beijo do Papa era o beijo de Cristo, né? Dizendo assim, vocês são meus, né? Então, assim, foi uma emoção tremenda, né? Foi tudo que a gente tinha vivenciado com Ele, como se Deus tivesse selado ali tudo que nós tivéssemos passado com Ele, sabe? Os momentos de angústia, de medo, né? Outra criança vindo, será que vai ter a mesma coisa ou não vai, sabe? Ali eu vi, e assim, ó, eram 2 milhões de jovens, sabe? Não tem, assim, razão, né? Racionalmente não tem como a gente dizer assim, foi porque vocês estavam lá ali na primeira fila. Não, meia, foi... 2 milhões de pessoas lá, tipo, né? Tipo, não tem, não. Então, foi assim um selo de Deus, assim, para nossa família, sabe? Aí vieram os abortos, né? O qual foi muito difícil, né? A gente que é mulher, né? Quem já passou por isso sabe, né? A perca de um filho é uma dor na alma, né? E eu vejo que por isso que a igreja luta tanto pela vida, né? Porque nada justifica isso, né? A dor que causa no coração da mulher, né? O homem sente também, mas a mulher, né? É tremenda, assim, é tremenda, né? A gente ainda que tem uma fé, né? Que sabe que existe um céu e que um dia, né? O nosso desejo é ir todos para lá, né? Mas eu vejo assim que o aborto ele nunca é uma opção, né? Matar uma criança nunca vai ser a melhor escolha para a mãe, né? Pode ser ir ali para resolver, mas o depois é muito mais doloroso, né? E a perca dos bebês mexeu com a minha maternidade, né? Mesmo eu já tendo as outras crianças, assim, né? O quanto que você vê que você é frágil, né? E esse negócio de meu corpo e minhas regras não existe, né? Porque é Deus, né? Isso. É Deus que coloca o bebê, é Deus que tirou o bebê, né? E eu digo, né? Deixa aí um conselho para quando você escutar de alguém, né? Que perdeu o bebê. Não diga que foi melhor, não diga que foi vontade de Deus, não diga que o bebê podia vir com problemas, não diga nada disso. Apenas abrace e acolha, porque nada, nenhuma palavra, nunca vai ser o remédio que a pessoa precisa, a mulher precisa ouvir, não vai ser. Porque é só a graça de Deus e o tempo de Deus para amenizar, porque né, é uma vida, né? É um plano, é um positivo, são nomes, são uma história, né? Que por um, né, desejo de Deus, né, mas a criança existiu, esteve ali, né, porque a nossa fé diz, né, que a partir do momento da fecundação há uma alma, né, e se há uma alma, é uma pessoa, né, Exato. Então é uma parte da gente, né, para mim foi muito difícil, assim, foi muito difícil. E depois veio a gestação da Tereza, né, que foi o nosso bebê surpresa, né, foi assim uma experiência nova, primeiro para mim, porque em tudo eu sou muito ansiosa, né? Agora é um pouco menos. Mas eu vi ali, através da gestação,
uma forma de Deus me curar nas minhas pequenez, né? Porque a gente é muito humano, a gente quer resolver as coisas, não, porque, né, tem que ser assim, você já vai se adiantando e tudo mais, né? Então, quando eu perdi o segundo bebê, eu pensei comigo, não, se um dia Deus me der a graça de eu engravidar novamente, eu não vou querer saber o sexo do neném, vou deixar só na hora do nascimento. E olha, gente, olha, meu Deus, assim, foi muito difícil. Daí a gente foi fazer ultrassom e foi muito difícil, assim, porque daí eu fiz, né, o teste, deu positivo, a gente já foi para o médico, né, por causa dos outros 2 abortos. E quando foi para fazer a ultrassom, eu estava da mesma quantidade de semanas do qual eu perdi o primeiro bebê, que era de 9 semanas. Tanto que a gente só soube que o bebê tinha morrido quando eu fiz o ultrassom. Então eu e o Zeca fomos felizes da vida, né? Para ver, daí ainda a gente falou, vai que é 2, né? Estamos no lucro, né? E quando chegou, o médico fez a ultrassom, né? E ele ficou meio assim, eu falei, dá para escutar o coração do bebê? Daí ele, tem que ver com outro aparelho, né? Vamos ver. Eu já comecei a chorar. E o Zeca, né, sentadinho assim, calma, ele só disse que é outro aparelho. Mas eu já comecei a chorar, né? E daí o médico disse, olha, infelizmente o teu bebê não evoluiu, né? Infelizmente o seu bebê tá morto. Foi muito, gente, assim. Foi, acho que a experiência mais, assim, sensação de vazio, assim. Essa é a palavra, sabe? Parece que puxou todos os meus pensamentos, eu já não sabia, não pensava em nada, assim, eu só chorava. Aí o Zeca também, né, a gente chorou. O médico foi muito profissional, sabe? Ele deixou a gente lá sozinho, chorando. Ele disse, olha, eu vou fazer o laudo e você leva pro teu médico. E a gente chorou, eu chorei. Assim, saí lá, ficamos esperando lá. Eu só chorava, assim, eu lembro que eu só chorava. Aí a gente foi levar pro médico, né? Aí o médico falou, olha, veja pelo lado bom, né? Que o bebê podia nascer com uma formação, poderia, né, mais para frente ele morrer, mas você vai ter que passar por uma corretagem, então, eu lembro que era numa quinta-feira santa, né? Aí eu ia fazer o papel de Maria na encenação, né? Daí eu pensei, não posso agora, né, fazer essa parte, né? E daí eu falei pro Zeca, eu perguntei pro médico, dá para esperar? Ele falou, pode esperar. Então eu resolvi esperar, né? Então eu lembro que daí a gente foi à missa à noite, né? Eu não queria contar para ninguém, né, do que tinha acontecido, mas o bebezinho estava morto. Eu lembro que a gente tinha contado pro Padre Luiz, né? Ele tinha ficado feliz e tudo. E daí eu fiz uma dos apóstolos, fui pego assim, né, meio no povo, assim, vem aqui, vamos fazer. Se faz o papel de apóstolo. Eu lá com meu coração, né, assim, despedaçado, falei, não, eu faço, né. E eu lembro que o padre foi lavar os meus pés, né. Daí, assim, eu tava firme, né. Daí ele disse, por quem você quer rezar, né? Eu falei assim, pela minha família. Daí ele disse assim, e por esse que tá aí? Eu falei, não tá mais aqui, padre. E comecei a chorar, né? E eu lembro, assim, que o Padre Luiz, assim, se emocionou bastante, né? Ele falou, aguenta firme, né? Foi o que ele disse. E daí eu fiz a corretagem no dia do aniversário do nosso casamento, né? Que foi no dia 18 de abril. E daí depois, na gestação da Tereza, foi nesse período de 9 semanas, a gente teve que fazer uma ultrassom. Eu estava muito nervosa. Eu disse, ai meu Deus, é que se tiver de novo. E nós começamos a rezar, né? Entregar a Nossa Senhora. E eu lembro que quando a médica, assim, ela não, né? Foi numa outra clínica e quando ela colocou assim um aparelhinho, que a gente viu o bebê lá se mexendo, eu falei, dá para escutar o coração dela? Nossa, assim, a gente chorou de novo. A gente chorou, assim. E o Zeca dizia, né, é uma cura, né, Ana?
esse som é uma cura, né? Assim, eu lembro, né, o som do barulho dela. Nossa, que bonito, é o primeiro filho de você. É o primeiro filho, a gente sempre se emociona, né? Deu né? Eu continuei chorando, né? O que foi. E daí a gente viveu essa experiência com a Tereza, né? Daí eu dizia nas ultrassom, ó, não quero saber o sexo. Ah, mas como? Eu falei, não, eu não quero saber, assim. E foi um tempo, assim, de um abandono em Deus, né? Então, o que Deus mandasse pra gente, se era um menino, uma menina, ia ser a graça de Deus, né? E foi uma experiência bem legal, assim, de trabalhar isso, né? Então, um conselho aí para quem tá gestante, né? Faça essa experiência, né? Talvez você já sabe, né? Já sabe o que é o bebê, mas viva essa parte da gestação como um retiro teu, porque é na gestação que muita coisa nossa é curada, nossa de mulher, da nossa história. E da Tereza foi assim, tanto que ela nasceu no dia 16 de maio, né? Agora domingo ela vai completar 2 aninhos. E o doutor Heleno, né, quando ela foi para nascer, ele assim estava num dia muito feliz, assim, então ele já sabia um pouco da minha história, né, da questão que a gente vive. E eu lembro que ele me mostrou uma medalhinha de Santa Terezinha que ele ganhou do pai dele. Ele me mostrou, eu falei, olha, doutor, hoje no dia 16 de maio, a igreja se comemora o dia de São Simão Stock, que foi o santo que Nossa Senhora do Carmo apareceu e entregou o escapulário. Então, ela nasceu né, nesse dia. Então, ele é o padrinho do céu dela, que a gente diz, né? Ele disse, nossa, que legal, né? E assim, a equipe do centro cirúrgico, né? Foi uma cesariana. Tava assim, todo mundo tão envolvido, né? Todo mundo curioso, né? Que fazia tempo que no hospital não acontecia isso, né? De não saber quem que é o bebê, né? O sexo do bebê. E eu lembro que quando ele tirou, né? Ele disse assim, seja bem-vinda, Tereza. Então essa é a primeira coisa que ela escutou, né? Seja bem-vinda, né? Um mundo que é tão diferente, né? Mas que ela era bem-vinda, né? Então a doutora Julie trouxe ela para nós, a gente rezou, consagrou ela a Nossa Senhora, né? Pedimos, né, que o Espírito Santo já a batizasse, né? Que ela fosse uma santa, né? Que é o desejo de todo pai, né? E eu lembro que o centro cirúrgico assim ficou um silêncio, respeitaram, assim a gente rezando e chorando, né? E foi um momento assim para mim muito importante, né? Que é onde eu tinha feito a corretagem, né? Que saí grávida e, né? Entrei grávida e saí vazia. Ali eu podia, né? Festejar a vida mais uma vez, né? Que é com o nascimento da nossa Tereza, né? Que é a nossa Terezinha, né? Então, E essa abertura à vida é muito legal, né? Hoje está se tratando muito mais desse tema, assim, até na internet e tal, sobre a abertura à vida e vamos criar quantos filhos Deus mandar e assim, né? E bate de frente muito com o que estava vindo muito, né? Que até o pessoal de casa, às vezes, que ainda não escutou muito sobre a abertura à vida, deve estar se pensando, mas não teve medo de planejamento, tipo, familiar ali, das contas, estudo e... Com certeza quem ainda não é pai e a mãe, tipo, já fica pensando assim, fica né? Pensando, né? Então, Tiago, eu pensava, né, nisso, né? Pensei, né? Se eles fizerem essa pergunta para mim. Porque ser aberto à vida não significa que você vai ter 12 filhos, né? Ser aberto à vida significa você fazer aquilo à vontade de Deus, né? E eu pensava nisso, né? Porque se você for analisar, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, né? Porque uma vez que você procura a igreja, eu e o Zeca procuramos a igreja para nos casar, né? Quando a gente se casou, o que o padre disse? Vocês estão dispostos, né, a acolher todos os filhos que Deus lhe der, educando eles na fé de Cristo? O que a gente disse? Sim. Prometeu? E a gente não prometeu pro padre, né? A gente tá ali para seguir aquilo que a igreja, nós, né? Que isso fique bem claro. Os noivos vão procurar a igreja, né? Eles vão atrás do sacramento. A igreja oferece, é como sacerdócio. Tem lá, ó, sacerdócio é assim. Eu aceito porque eu quero viver isso.
O casamento é a mesma coisa. O sacramento, o padre não disse lá, vocês aceitam, né, todos os filhos, depois que vocês tiverem a casa, o carro, né, tiverem uma boa... Não, pelo menos no meu casamento não disse isso, geralmente né? não escuta. Né? Geralmente não escuta. Então, e a gente não faz mais do que aquilo que a igreja propôs, e a gente aceitou. A igreja não está impondo, a igreja propôs. Vocês querem? Eu quero. Então, é isso que a gente segue. E eu vejo, né, conversava com as meninas, né, como é bom ter as crianças pequenas, né, porque um vai ajudando o outro, um vai crescendo, né, junto com o outro. E eu vejo que Deus tem providenciado tanta coisa na nossa vida, só que a providência de Deus não é aquilo que a gente quer. Eu quero uma casa com 5 quartos, 3 banheiros, né? Não, mas o meu coração é cheio de alegria, minha casa sempre tem várias conversas e assim, em relação, né, à escola, à faculdade, a ter... Nós não somos desse mundo, nós temos um céu, né? Deus está nos preparando, né? Então, se a gente ficar apegado a este mundo que não nos pertence, mas que estamos nele, aí a gente não vai ter filho nenhum e vai querer realmente criar cachorro, gato, papagaio, né? Que é mais fácil, morreu, né? Pronto. Mas se você sabe que a tua missão é muito mais além, que a graça de Deus, né? Deus, né, sempre nos surpreende, assim. E a gente já viveu muitas coisas, assim, com as crianças, né? E eu vejo que a gente não tem segurança de nada. Eu posso não ter nenhum filho e morrer amanhã. E daí? Né? A nossa segurança está em Deus. Deus tem movido a nossa vida, né? Então, ser aberto à vida é você se lançar em Deus. O que Deus quer para mim? É um filho? Né? Porque tem casais que são abertos à vida, mas por vontade de Deus tem 1, 2 filhos, né? Agora, o que hoje em dia está muito impregnado, né? E que vem assim nessa geração, principalmente das meninas, é que ser mãe é um peso e não uma vocação, né? A questão do material, né? Por quê? Porque cada vez mais é Cristo e Deus está sendo esquecido, né? A juventude, né? Vocês são testemunha disso, né? Sim. Os jovens se preocupam em estudar, em trabalhar, mas e a alma? Né? Onde que fica a alma em tudo isso, né? E hoje eu digo para você, a minha maior preocupação com os meus filhos é da alma deles, porque Deus um dia vai prestar conta de mim, né? Olha, e seus filhos, se eles se perderem, a culpa é minha, porque Deus me confiou a vida deles, né? Então, hoje os pais estão preocupados com tudo isso, dá o conforto e esquece do essencial que é Deus, né? Então... E como que funciona a rotina em casa, com toda essa galerinha? Então, Tem 7 chuveiros, tem banho pra lá e pra cá. Tem o banho, corre pra um lado, fica bom. Não, assim, a gente, né, geralmente acorda cedo, né? Eu acordo com eles cedo, né? Hoje eu não estou trabalhando, mas até então, quando eu trabalhava, né? Aí eles ficavam na escola, né? De manhã eles ficavam com a minha cunhada, né? E à tarde eles iam para a escola, né? E a Terezinha ficava o tempo integral na creche. Agora não, daí agora como eu estou em casa, aí eles acordam de manhã, a gente faz as atividades, né? Da escola que tem que fazer. Lá em casa, né? Cada dia tem um que lava a louça, né? Por causa da responsabilidade, um lava, outro seca e outro guarda. À tarde, né? Geralmente eles brincam, né? À noite a gente reza o terço, né? Então, como nós não temos televisão em casa, então a gente tem vários livros, então eles gostam bastante de ler, né? Então, a gente tem, assim, dentro da nossa rotina, né? A questão da vida dos santos, né? Porque hoje eu penso, né? Que está se perdendo isso, a referência dos santos, né? Porque eles já passaram por tantas dificuldades, talvez até maiores do que a nossa, né? E com Cristo, esse abandono em Cristo, é que eles acabaram, né, indo para o céu, né? Como eu disse, o nosso destino é o céu.
Então, eles, assim, gostam bastante de ler. E daí a gente reza o terço, né? Nós temos a oração do terço diário. E nos domingos a missa né? Todo domingo a gente vai à missa, né? Então, eu vejo assim, né? E eu escuto bastante isso, né? Que tem muitas mães, eu não vou porque o meu bebê chora. Não vou porque meu filho não fica sossegado. Aí eu digo para você, vai tudo uma questão do limite dos pais, né? Porque se o filho já reconhece a autoridade do pai em casa, então vai para um lugar, vai saber que ali não é lugar de ficar correndo. Então, até então a gente sempre sentava nos últimos bancos, né? A gente já sentava nos últimos bancos porque criança precisa ir se adaptando com o lugar, né? Por exemplo, a Terezinha, que tem 2 anos, o Zé que segura ela no colo, às vezes ela chora, ela quer ir pro chão. Então, por quê? Porque é a idade dela, né? A gente tem que entender, mas nem por isso deixar de levar. Eu nunca deixei de levar os meus filhos pequenininhos. Às vezes, né, o Arthur gostava bastante de ficar andando pela... O Arthur é figurinha marcada na igreja. Gosta dos padres. Ele ficava assim, quietinho, ele ficava andando, porque é um ambiente diferente para a criança, né? Só que a partir do momento que você vai indo todos os domingos na missa, então a criança, opa, aqui já é um lugar que a mamãe não deixa eu andar, que a mamãe não deixa eu correr. Então, devagarzinho, eles vão, e a criança, assim, por mais que a gente ache que a criança não está prestando atenção no que nós estamos falando, não, ela está ouvindo, lá no inconsciente dela está gravando. Ela dormiu na missa, né? Lá no inconsciente dela, ela está ouvindo o que o padre está falando, né? Tanto que quando bate o sininho, né, que o padre levanta a hóstia, a Tetê já diz, Jesus, né? Já então reconhece, já né? reconhece, né? E a criança é sensível a Deus, né? Assim como se você expor ela só as coisas ruins, ela vai ser aquilo que você ensinar para ela, né? Então, assim, o conselho que eu dou, não deixe de ir, mas ensine limite. Ó, aqui não é lugar de levar comida, de brinquedo, para que desde cedo ela já vá se adaptando. Opa, aqui é um lugar que eu tenho que ficar mais quietinho, né? E isso vai muito, assim, do limite que o pai dá, né? Então, assim, se o pai às vezes não dá limite, deixa a criança, não tem problema. Aí, na hora da missa, com certeza a criança não vai parar, né? Então... E depois não vai ainda por causa disso. Mas, né? Não, é verdade. E sobre a questão, a gente quer saber de você, o que você acha da intercessão de Maria sobre a vida das mães, assim, como que funciona? Então, Maria, ela tem, assim, na minha história, uma coisa, assim, muito presente, né? Porque os meus irmãos do lado da minha mãe, inclusive a minha mãe, são evangélicos, né? Então, na minha família, só eu sou católica. Então, Nossa Senhora sempre foi muito presente na minha vida, né? Como minha mãe sempre teve que trabalhar, então eu acabei adotando ela como minha mãe, né? Como minha parceira, assim, como, né, minha amiga, né? E eu vejo, assim, que ela é o caminho, assim, porque Maria, ela só tem um destino, vamos dizer assim, né, na igreja, que é nos levar a Jesus. Porque a vida dela foi toda voltada para Jesus, né? E esse rezar o terço, né? Quanto que tem ajudado, assim, até as crianças na questão da concentração, né? E assim, e tudo aquilo que a gente recita no terço está na Bíblia, né? Então eu vejo assim que ela é o caminho que vai nos levar a Jesus, não tem outra, né? E a gente não tem uma forma assim mais fácil, né? Tem as mais difíceis, né? Tem os caminhos mais dolorosos, mas Nossa Senhora, ela é para mim um modelo assim que me leva a Jesus, assim, né? Até porque a gente, como mãe, sabe, né? Quando os filhos vêm pedir, né? Às vezes pro pai, né? O pai fica meio assim, mas aí, mas a mãe deixou. Então se a mãe deixou, então tudo bem, né? Então assim, e eu vejo muito isso de Nossa Senhora, né? E uma coisa assim que eu estava pensando esses dias e refletindo, todas as aparições de Nossa Senhora é para quê? É para ajudar os filhos, né? É para dizer, olha meus filhos, né? Vocês estão indo para o caminho errado, né? Não vão por aí.
Então é aquele olhar cuidadoso de mãe, né? Quando os filhos estão em perigo. E a gente só se preocupa com aquilo que a gente ama. Então, se Nossa Senhora apareceu, né, em Fátima, em Guadalupe, né, eu contava para as crianças, né, Nossa Senhora aparece, porque eles perguntaram, né, nossa, mas por que uma é Nossa Senhora Aparecida, outra Nossa Senhora de Fátima? Eu dizia, né, porque Nossa Senhora se apresenta na realidade do povo, né, dos filhos dela, né. Então, isso para mim é cuidado de mãe. É você se colocar não igual, né? Mas ali de uma forma que os filhos vão reconhecer, né? Como Nossa Senhora Aparecida, né? No tempo da escravidão, né? Que é negra, é na necessidade daquele povo, né? E eu vejo que hoje, né? Nossa Senhora olha com cuidado para nós, né? E a devoção do Santo Terço, né? E todas as outras, né? Que envolve Nossa Senhora, eu vejo assim o quanto, e na vida dos santos, né? Nossa Senhora foi a medianeira, né? Que deu, então, e isso para nós hoje, né? Principalmente para os jovens, precisa ser resgatado, né? Um amor maior por ela, né? Um querer conhecer maior, né? Que eu fico pensando, né? Que se ela nos abandonar, o que será de nós, né? Então, eu vejo assim. E a oração do terço é o que mantém a família unida. Assim. Eu vejo por experiência minha, né? E eu digo, o demônio é o único que odeia Nossa Senhora, né? Então, assim, se você às vezes não gosta, né? Não tem essa... Procure, né? Procure rever os seus conceitos, né? Porque Nossa Senhora, ela nunca vai ter tirado Jesus, pelo contrário. Ela vai te levar. E se, né, você pensa o contrário, porque o demônio, ele detesta a Nossa Senhora, né? Então, assim, repense, né, nisso, porque ela é né, a mãe intercessora dos seus filhos, né? E até hoje eu não vi ninguém que recorreu a ela e que ficou sem uma resposta, né? Verdade. Né? Assim, de tantas histórias que eu já ouvi, né, dessa caminhada com o Arthur pelo hospital, assim, quanta coisa, assim, eu já presenciei, sabe? E eu vejo neles, assim, né, nas crianças, esse amor por Nossa Senhora, e é algo, assim, que me diz, né, que o quanto que vale a pena, né, quanto que, graças a Deus, ela é presente na nossa vida, né, e que sem ela eu não sei o que seria de nós, né, como, falando a realidade da nossa família, né. Quanto que as crianças gostam, né, de rezar o terço, então é importante, né? Você ensinar a Terezinha, já sabe, né? Ave Maria, né? Então ela já sabe, né? Às vezes a gente se preocupa, né, em ensinar, chamar papai, mamãe, né? Mas o quanto que a oração, né? Porque se você pratica na tua casa, a criança vai aprender espontâneo, né? Você não vai precisar ensinar, ela já vai saber, né? Então, Nossa Senhora é a nossa ajuda, assim, né? Que faculdade! A gente está quase finalizando já, Ana. Um recadinho, a gente queria que você deixasse para as meninas que têm medo de ser mãe. Não só pela essa parte de criação, se eu vou dar conta, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter casa, não. Realmente até na parte da gestação, assim. Então, né, eu vejo assim que nós, mulheres, fomos feitas para isso, né? Deus nos criou para isso, né? E eu vejo que o mundo pode inventar tantas coisas, né? Mas isso ele não vai poder inventar, né? Que é tirar da mulher esta essência de ser mãe, né? Eu digo por experiência, assim, por mais... de repente você não tem uma boa experiência da tua mãe, né? Mas... eu vejo assim, olhando para Nossa Senhora, né? Porque ela era uma menina, né? 15 anos, ser a mãe do Salvador. Tem um livro onde diz que Nossa Senhora, na humildade dela, dizia que ela queria só servir ao Salvador, né? Que viria, né? Não imaginava que Deus ia escolher ela, né? Ela queria servir, né? O Salvador, né? E Deus escolheu ela, né? Assim como escolhe cada uma de nós.
E eu vejo que a maternidade, por mais medo, né, questão da gestação, mas você precisa pensar assim, Deus confiou uma alma em mim, né? Porque é um ser, né, uma vida, né? É algo que é muito mais de Deus do que nosso, né? Porque para acontecer a fecundação precisa ser na hora exata, né? Então ali Deus age, né? Muito mais do que no meu querer ou no do Zeca, é o querer de Deus para a nossa vida, né? E eu vejo assim que a gestação, né, é um período que a mulher, ela se encontra com ela mesma, né? Em todos os seus medos, mas também nas suas alegrias, porque você ouvir, né? Eu já ouvi 4 chorinhos, né? Um diferente do outro. Mas é aqueles assim que, quando eu fecho os olhos e penso assim, puxa, né? Será que vai dar certo? Eu lembro que eu tenho 4, né? Para lutar por 4, né? Para rezar por 4, por buscar por 4, né? Então, um filho, ele é uma bênção de Deus, né? É algo assim que a mulher, né? Que é fisiológico, né? Então é uma coisa natural, né? Natural do corpo, né? O parir, né? O nascer. Então assim, e quanto que havia, né? Do parto, toda essa preparação, o quanto que ela mexe com a gente, né? Que Jesus disse das dores, né? Deus disse a Eva das dores do parto, né? E eu digo para você, né, que de repente está para ter bebê, faça deste parto uma experiência, né? Cada contração, cada dor, cada, né, na gestação, que você não se sente bem. Não tome isso como um castigo. Ai, meu Deus, agora essa dor de cabeça, esse enjoo, mas vá oferecendo. Faça da sua gestação um oferecimento a Deus, né? Oferecimento, ai Senhor, né? Eu te ofereço esse enjoo, te ofereço essa dor nas costas, né? Essa dificuldade de respirar, né? Ofereça a Deus pela santificação da sua família, pela tua santificação, pela santificação deste bebê, né? Que está para chegar. Então, hoje em dia, a gente quer uma vida muito fácil e esquece dos sacrifícios. E Deus nos pede pequenos sacrifícios. Santa Teresinha, né? Como carmelita, né? Eu digo para vocês, são os pequenos sacrifícios que agradam a Deus, né? Então, de repente, essa gestação, né? Esse oferecer a Deus, né? Oferecer a Deus essas dores, né? Na hora do parto, né? Ofereça pelo seu esposo, né? Porque geralmente é a mulher que sente tudo, né? O esposo, ele é o companheiro, ele vai sentir de uma maneira totalmente diferente porque ele é homem, né? Então, muitas mulheres às vezes pensam, tem que sofrer, né? Mas ofereça a Deus, né? Ofereça, puxa, né? Pelo meu esposo, né? Pela santificação do meu esposo. Ou, de repente, quem é gestante e que não está com o pai do bebê, né? Ofereça pela sua santificação. Peça para que nesta gestação Deus mude o teu coração. Para que a partir deste nascimento você nasça para uma vida nova, né? De repente de uma castidade, de você cuidar do seu filho, né? Porque tem tantas mães aí que de repente são abandonadas pelos maridos e têm que criar os seus filhos, né? Então vá oferecendo a Deus, né, essas dores, porque quando você dá sentido a uma dor, ela vai ser uma graça. Agora quando você vê naquela dor ali um castigo, a dor vai ser ainda maior. Mas a partir do momento porque Jesus fez isso, né? Entregou cada dor por amor a nós, né? Então que a gente nunca perca os olhos de Deus, né? A Rose, que é uma enfermeira obstetra que deu o curso de doula, né? Que eu fiz, ela dizia que as nossas maiores dores são quando a gente perde Deus de vista. As nossas maiores dúvidas da nossa vida interior é quando a gente perde Deus de vista. Porque se você tem o teu olhar focado em Deus, as coisas vão acontecer e Deus vai providenciar. Eu não sei qual que é a tua vida aí, mas Deus vai providenciar tudo aquilo que você necessita, mas você precisa querer aquilo que Deus quer, né? Então, todo esse período, assim, transforma essa gestação, esses medos, em conhecimento, né? Para você que está grávida, mas principalmente faça disso um retiro para você, né?
nessa busca de santidade, nessa busca de querer o céu. E na hora do seu parto, né, se for um parto normal ou de repente uma cesariana, que você entregue a Deus e você queira ser diferente, né? Porque a partir do momento que a gente quer, Deus age, né? Deus, ele não invade o coração de ninguém, né? É o nosso querer que vai fazer toda a diferença, né? E medo faz parte, né? Mas que ele não te deixe tirar os olhos fixos de Deus, né? Se você tem os olhos fixos de Deus, o resto vem tudo de acréscimo, né? Então, Ana, em 2 palavras, conta pra gente o que é ser mãe. Então, para mim, ser mãe é o amor e sacrifício, né? Porque você só se sacrifica por aquilo que você ama, né? E Deus é amor, né? Então, os nossos filhos, assim, para mim, ser mãe é isso. É o amor e o sacrifício, né? E que vale a pena. Vale muito a pena. Muito obrigado, Ana, pela presença, ao pessoal de casa. Então, essa foi a Ana, a gente vai ficando por aqui. Ana, você tem algum último recadinho para dar para o pessoal aí de casa? Então, eu não falei, mas a gente é leigo consagrado das Irmãs Carmelitas, né, mensageiras do Espírito Santo, e as irmãs têm a Casa Renascer, né, que fica em Joinville. Então, é uma casa que acolhe gestante, né, em situação vulnerável. Então, se de repente, né, alguém quiser ajudar, né, fica aí, ou quiser conhecer, né, muito mais que ajudar, mas conhecer o trabalho que lá é desenvolvido com as mães e em favor à vida, né. Então, fica aí, né, e eu queria agradecer, né, vocês, né, pela oportunidade e, né, por essa partilha, né, espero que tenha contribuído, né, mesmo sendo tão pequena, né, mas assim, espero ter contribuído, né, e jovens, né, não tenham medo de ter uma família, né, a família vale a pena, ainda neste mundo vale a pena, né, porque a última briga do encardido vai ser contra as famílias, né, então queiram famílias santas, né, que desejam um filho para o céu. Obrigada, Ana, por estar com a gente aqui. Foi uma aula de novo. Né? Foi. Nossa. Uma baita aula. Espero que todos vocês tenham gostado aí em casa, né? E, então a gente vai continuar com o nosso programa aí. Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Isso mesmo, vamos fazer uma brincadeira com a Ana. Só entrevista, mas mais uma participação ainda aqui, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Então vamos pra brincadeira. Voltamos então agora aqui com o nosso quadro, nossa brincadeira. Mori, começa explicando como é que vai ser a nossa brincadeira aí. Vai ser assim, ó, em 2 minutos, a Ana tem 2 minutos pra trocar os bebês e ainda responder as perguntinhas que a gente vai fazer. E a gente tem 10 perguntas aqui e 4 bebês a ser trocados. Eles estão bem sujinhos, eles comeram feijão. Ai, Jesus. Vamos ver então se ela tá afiada, se esse desafio vai ser cumprido, né? Então vamos lá. Então, cronômetro na tela, 2 minutos, 3, 2, 1, valendo! Primeira pergunta, quantos livros tem a Bíblia? Entre 70 e 75, quantos? 74. Menos? 73. Isso! Próxima. Qual santo traduziu a Bíblia? Ai, meu Deus, não, Ai, meu Jesus do G. céu. Quando está caindo, você grita? G. Jerônimo. Isso! Qual o nome do seu terceiro filho? Anthony. Meu Deus do céu, gente. Próxima, quarta pergunta. Quem libertou o povo hebreu da escravidão do Egito? Do Egito? Não é José. A gente tem um padre aí, que tem um irmão que também é padre, tem o mesmo nome. Tá em Rio Negrinho. Ai, meu Deus. Moisés. Moisés. Isso! O povo tá soprando. Como chamavam os avós de Jesus? Joaquim e Ana. Aí. Muito bom. Qual é o nome do nosso bispo, então? O nosso bispo é Dom Francisco. Muito bom. Quem batizou Jesus? Foi João Batista. O que os reis magos levaram de presente para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Qual era o nome da prima de Maria, mãe de João? Isabel. E qual foi a resposta de Maria ao anjo quando trouxe o chamado de Deus? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uau, a festa inteira. Deus do céu, quanto Tem tempo ainda tempo tem? ainda? Tá no segundo bebê, Tá tem acabando 16. o tempo. As perguntas ela gabaritou. Já foi Meu, e fácil. ninguém precisou nem soprar. Não. Não, ainda bem, né?
E os Vamos bebês, ver se nossa, os bebês estão dentro desse chorando tempo, demais e tá Ela vai trocar os sujo. 4 bebês, vamos ver. Ainda tem tempo. Olha, Tá bem sujo esse Aí tem que daí, passar olha lencinho só. umedecido, aí a meninada vai aprendendo. gente, 3 dias a criança aqui, Nossa, ó. isso foi até nas costas, ó. Meu, na nuca. Vai Açúcar. trocar. Gente, não derem açúcar para as crianças pequenas. Acaba acontecendo isso. Meu Deus do céu. 10 segundos. Quase 9, A outra é só 8, fraldinha. 7, Cadê a fraldinha 6, aqui? 5, Olha, 4, fralda boa. 3, Pamper. 2, 1. Bum! Acabou o Deixa eu colocar, tempo. coitadinho. Não, mas Não, trocou pode os três, fechar. né? 3 Trocou os nenê. 3 e 3 ainda nenê. respondeu as 10 perguntas. Muito bom. É mais ou menos assim, né? Mãe, cadê tal coisa? Tá lá, mas eu não achei, mas pega lá. Mãe, E daí vai como é que- trocando e vai respondendo. É bem É, assim, bem né? assim mesmo. Essa é a verdade. Realidade Então, da mãe. Ela, meu Deus, é mais rápido que pit stop de Fórmula 1 aqui, ó. Quase 4 bebês em 2 minutos. Tá afiado, já pode ter outro bebê. Já pode. Estou na expectativa de gêmeos, né? Vamos ver se Deus nos presenteia, né? Dessa vez ainda não é, mas quem sabe dos próximos, né? Vai que vem Nunca sabe, né? 3 gêmeos, 2 gêmeos. Vai, né? O que Deus manda? Porque Deus manda, né? Então a gente vai Obrigada. ficando por aqui, né, pessoal? Obrigado novamente. Obrigada. A gente vai deixar então também aqui embaixo na descrição do vídeo as redes sociais aí de todo mundo, a rede social também das irmãs ali de Joinville, para todo mundo acessar e ver como é que é o trabalho delas, né? E seria isso então, pessoal, a gente vai ficando Isso por aí. aqui. Não se esquece de inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha também, né? Isso aí, para todo mundo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Tchau. Oi, filho de Maria, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar sobre algo que combina muito bem com uma pipoquinha, com um sofá, com um cobertor e ainda mais com um dia chuvoso. Já conseguiu adivinhar? Sim, vamos falar sobre filmes. Hoje eu vou trazer 7 dicas de 7 filmes para você maratonar aí com a sua família, com o seu namorado, com o seu cachorro, com o seu papagaio, com quem você quiser. Gente, todos esses filmes que eu vou falar para vocês são filmes muito bons e que eu amo demais. Mas tem um que tem todo o meu coração. Então, se você quer saber, fica até o final do vídeo. E também já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo.